Imagine subir uma montanha nos Andes. O ar começa a ficar mais fino. O vento frio sopra pelas encostas. A neblina cobre tudo ao redor e então, entre as nuvens, uma cidade inteira surge no topo da montanha. Terraços de pedra, templos antigos, escadarias que parecem desaparecer nas nuvens. Essa cidade existe há mais de 500 anos, sem cimento, sem ferro, sem máquinas, e mesmo assim, continua de pé. Essa é a história de Machu Picchu, uma das maiores maravilhas da engenharia antiga. Mas a pergunta que intriga historiadores até hoje é simples: como uma cidade como essa foi construída no topo de uma montanha? Para descobrir essa resposta, precisamos voltar no tempo, muito antes da chegada dos europeus, quando um poderoso império dominava as montanhas da América do Sul, o lendário Império Inca. Muito antes de Machu Picchu existir, os Andes já eram o lar de uma civilização impressionante: os Incas. Esse povo construiu um dos maiores impérios da história da América. O Império Inca se estendia por mais de 4.000 quilômetros, do sul da Colômbia até o norte da Argentina. Isso é quase a distância entre Lisboa e Moscou. E aqui vem uma curiosidade que sempre surpreende quem estuda essa civilização. Os Incas não tinham escrita. Isso mesmo, nada de livros, nada de registros em papel. Eles usavam algo chamado quipu, cordas com nós que armazenavam informações. Era uma espécie de sistema de contabilidade feito de cordas. E mesmo sem escrita, eles conseguiram organizar um império gigantesco, com cidades, estradas, pontes e sistemas agrícolas avançados. Por volta do ano 1438, um líder extraordinário assumiu o poder. Seu nome era Pachacuti, e esse homem mudou completamente o destino dos Incas. Antes dele, os Incas eram apenas um pequeno reino. Depois dele, se tornaram um império gigantesco. Pachacuti reorganizou o governo, expandiu o território e iniciou projetos de construção monumentais. Estradas cruzaram montanhas, pontes ligaram vales, cidades surgiram em lugares impossíveis. E foi durante seu reinado que uma das cidades mais misteriosas da história começou a ser construída: Machu Picchu. Agora imagine a situação: uma cidade sendo construída no topo de uma montanha, a 2.400 metros de altitude, sem guindastes, sem caminhões, sem máquinas, apenas trabalhadores, cordas e ferramentas de pedra. Mesmo assim, pedras gigantes foram transportadas pelas montanhas. Algumas pesavam mais de 20 toneladas. Os trabalhadores incas arrastavam essas pedras por trilhas estreitas, subindo encostas íngremes, metro por metro. Era um trabalho brutal, mas o resultado seria uma das cidades mais impressionantes da história. Quando arqueólogos modernos começaram a estudar Machu Picchu, uma coisa chamou a atenção imediatamente: as pedras. Elas se encaixam com uma precisão quase impossível, sem cimento, sem argamassa. A técnica usada pelos Incas era chamada de alvenaria poligonal. Cada pedra era esculpida cuidadosamente até encaixar perfeitamente na outra. Esse tipo de construção tem uma vantagem incrível. Durante terremotos, as pedras se movem levemente e depois voltam para o lugar. Enquanto muitos prédios modernos podem desabar, Machu Picchu continua firme, mais de 500 anos depois. No início do século XVI, navios espanhóis chegaram às costas da América do Sul. Entre os conquistadores estava um homem chamado Francisco Pizarro, com cavalos, armaduras e armas de fogo. Os espanhóis começaram a conquistar o território Inca. O império entrou em colapso. Cidades foram destruídas, templos saqueados, tesouros enviados para a Europa. Mas, curiosamente, os espanhóis nunca encontraram Machu Picchu. A cidade permaneceu escondida nas montanhas. Com o fim do império, Machu Picchu foi abandonada. A floresta começou lentamente a tomar conta da cidade. Plantas cresceram entre as pedras. Árvores cobriram os templos.
E com o passar dos anos, o mundo esqueceu completamente que aquela cidade existia. Durante quase 400 anos, Machu Picchu permaneceu escondida. Até que em 1911, um explorador americano chegou às montanhas do Peru. Seu nome era Hiram Bingham. Guiado por moradores locais, ele subiu uma trilha íngreme na floresta. Entre árvores e pedras cobertas de musgo, algo começou a aparecer. Muros antigos, escadarias de pedra, ruínas escondidas. Ele havia encontrado Machu Picchu. Uma cidade perdida havia sido redescoberta. Hoje, Machu Picchu é um dos lugares mais visitados do planeta. Milhões de pessoas viajam até os Andes todos os anos. Mas mesmo depois de mais de um século de estudos, muitos mistérios continuam sem resposta. Por que a cidade foi abandonada? Qual era seu verdadeiro propósito? E quantos segredos ainda estão escondidos entre suas pedras? Talvez Machu Picchu ainda tenha muito a nos revelar.